Oi, turminha! Hoje nós vamos usar o livro Aprender Sempre, volume 1, do quarto ano. Vamos lá? Nós vamos trabalhar a aula 4 e essa aula está na página 9 do seu livro. Pegue o seu livro, abra na página 9 e vamos lá. Aula 4. Leitura do conto A Fiandeira Preguiçosa. O que vamos aprender? Nesta aula, você vai conhecer outro conto. Lembre-se de que, ao final desta sequência, você vai escolher um deles para ler a outra turma de colegas da escola. Divirta-se. Então, vai ter um momento nessa sequência desse mês que você vai ler, criar um áudio de leitura ou um vídeo para os seus colegas. Mas vamos escutar sobre a fiandeira preguiçosa. Mas antes vamos pensar. O que esperam que aconteça nessa história? Diferente daquela outra, das 3 fiandeiras, essa está falando que ela é preguiçosa. Então, a gente tem uma ideia do que é uma pessoa preguiçosa. Acompanhe a leitura do conto pela professora Mônica. Então, vamos lá. Eu leio daqui, você segue daí. A fiandeira preguiçosa. Há muitos anos, vivia numa aldeia uma casa. A mulher, porém, era tão preguiçosa que nunca tinha vontade de trabalhar. Se o marido mandava fiar, ela empregava um tempo enorme para o fazer. Não acabava nunca o trabalho, e se caso punha-se a fiar, não dobrava o fio, deixando-o todo embaraçado. Certo dia em que o marido a censurava por isso, retrucou-lhe dizendo: Como queres que eu dobre direito o fio, se não tenho a dobadoura? Seria melhor que fosse arranjar um pau que me fizesse uma. Se é só isto, disse o marido, vou buscar um pau na floresta e faço uma. A mulher então receou que ele de fato encontrasse o pau e fizesse a dobadoura, o que a obrigaria a trabalhar. Pensou um pouco e logo teve uma boa ideia. Às escondidas, saiu atrás do marido na floresta e, quando o viu trepado numa árvore a fim de cortar o pau apropriado, ela agachou-se atrás de uma moita que a ocultava toda e de lá gritou: Quem corta pau para cardadeira morre. Quem com ela trabalha nada tem, sempre corre. Ouvindo isto, o homem susteve a machadinha e ficou a pensar no que poderia significar. Bem, disse depois, que queres que seja? Foi um zumbido que passou pelo teu ouvido. É tolice assustar-se. E voltou ao trabalho. Mas, quando ia cortar o pau, ouviu novamente a voz falando. Quem corta pau para a cardadeira morre. Quem com ela trabalha nada tem, sempre corre. Ele, então, ficou com medo realmente, pensando no que poderia ser aquilo. Todavia, criando coragem, pegou na machadinha e decidiu a continuar. E pela terceira vez, quando ia desferir o golpe, a voz tornou a gritar. Quem corta pau para a cardadeira morre, quem com ela trabalha nada tem, sempre corre. Isso foi o bastante para lhe tirar toda a vontade de continuar. Desceu rapidamente da árvore e mais que depressa voltou para casa. A mulher tomou por um atalho e, correndo o mais que podia, tratou de chegar em casa antes dele. Quando ele entrou na sala, onde ela já se encontrava, esta, com o ar mais inocente deste mundo,
Como se nada soubesse, perguntou-lhe: Então, trazes um bom pau para fazer a cardadeira? Não, disse ele. Pelo que vejo, acho melhor não pensar mais nisso. Em seguida, contou o que tinha passado na floresta e desde então não fazia mais menção à dobadoura, deixando a mulher em paz. Entretanto, não demorou muito. O marido começou a irritar-se com a desordem que reinava em casa. Oh, mulher, resmungou ele, é uma vergonha ver esse fio todo emaranhado na roca. Ela respondeu, sabes de uma coisa? Já que não consegues arranjar uma dobadoura, vai postar-te lá em cima no sótão. Eu ficarei aqui embaixo e te jogarei o fuso, e tu o tornarás a jogar para baixo. Assim, para cima e para baixo, iremos fazendo a meada. Está bem, disse o marido. E assim fizeram. Terminada a meada, ele disse, agora que fizemos a meada, temos que fervê-la. A mulher alarmou-se, mas disse, faremos isso amanhã cedo. O que será que essa mulher vai aprontar agora? Vamos ver. Na manhã seguinte, levantou-se cedo, acendeu o fogo sob o caldeirão, mas ao invés de botar nele a meada, botou uma maçaroca de estopa e deixou-a ferver. Em seguida, foi ter com o marido, que ainda estava na cama, e disse-lhe, eu preciso sair um pouco. Levanta-te e olhe o fio que está a ferver no caldeirão. Vai, depressa, presta bem atenção. Pois se o galo cantar e tu não prestares atenção, o fio ficará feito estopa. O homem tratou de levantar imediatamente, vestiu-se às pressas e foi para a cozinha. Mas quando olhou dentro do caldeirão, viu com espanto um monte de estopa a ferver. O coitado perdeu o fôlego, pensando que se havia descuidado e que lhe cabia a culpa por este desastre. Então ficou bem caladinho e desde esse dia nunca mais falou em fio ou em fiar. Convenhamos, porém, que a mulher era deveras perversa. Essa história foi tirada dos irmãos Grimm, A Fiandeira Preguiçosa, disponível nesse site que tem aí no seu livro, né? Em 2020 foi o acesso. Então, agora vamos fazer as atividades. Pegue o seu caderno de classe e escreva Aprender Sempre, aula 4, páginas 9 e 10. Não esqueça de colocar a data. Responder a perguntinha que tem na página 10, você vai copiar no seu caderno. O que significa preguiçosa, o que significa perversa e o que significa esperta. Preguiçosa é um adjetivo, aquele que tem preguiça, mole, desanimada, indolente. Perversa também é um adjetivo, aquele que tem má índole, que tem tendência a praticar crueldades malvada. Esperta, outro adjetivo, sagaz, vivo, hábil, que tem facilidade para perceber e compreender as coisas. Então, vamos responder a perguntinha 3 da página 10. Abra o seu livro agora. O final do conto diz: convenhamos, porém, que aquela mulher era deveras perversa. Você concorda com essa afirmação? Sim? Não? Acha que a mulher é esperta? Sim? Não? Explique a sua resposta e discuta com os colegas e com a professora. Então, vamos lá. Vamos responder essa pergunta. Os adjetivos dados a esta fiandeira não são muito bons. Preguiçosa e perversa. Né? Já o adjetivo esperta é melhor, já que ela não fez mal para ninguém, apenas não queria fiar. Né? O problema dela era com o fiar.
Seguindo essas informações que eu dei para vocês, vocês respondam a pergunta 3 no seu livro e depois mande uma foto para a sua professora da sua resposta. Ou converse com ela na aula online. Pegue novamente o seu caderno de classe e escreva a definição de adjetivo. Eu vou ler, depois você dá uma pausa no vídeo e copie no seu caderno. Adjetivo, que serve para modificar um substantivo acrescentando uma qualidade, uma extensão ou uma qualidade àquilo que ele nomeia. A mulher era tão preguiçosa, a mulher era deveras perversa, a mulher era muito esperta. Então, preguiçosa, perversa e esperta são qualidades da mulher da fiandeira. Muito bem, você copiou? Parabéns! Depois mande a foto das atividades feitas para a sua professora, como devolutiva. Cronograma de estudos é uma ferramenta de planejamento que auxilia o estudante na organização do tempo disponível para os estudos, para que seja possível ver todo o conteúdo necessário de uma forma mais organizada. Lembrando que todo dia você tem que se dedicar aos seus estudos no horário em que você ficava na escola. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima aula.